Olá, é um prazer estar de volta. Muito obrigado por sua participação conosco aqui no nosso canal. Eu sou Divaldo Oliveira e esse é o canal Palavras Vivas. Nós estamos aqui então com esse projeto de estudarmos juntos a lição da Escola Sabatina, esse guia de estudo que fala nessa semana agora do livro do profeta Daniel. É importante que você esteja conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito, ajuda-nos aí para que o canal possa crescer mais. Convide seus amigos, mande os vídeos para ele. Nós temos vários vídeos, mas nós estamos começando a reformular todos os vídeos, que vai ser uma bênção para cada um de nós, tá bom? Então nós vamos começar já estudando a Palavra de Deus. Antes disso, vamos fazer uma oração. Bom Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade que nos dá na vida e de podermos estar aqui, Senhor. Que a Tua graça se manifeste na nossa vida, que o Teu Santo Espírito nos use para instrumentos nas Tuas mãos. Dá-nos a Tua graça, abra nosso entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém. Você sabe que a Bíblia ela mostra casos de pessoas que demonstraram grande fidelidade a Deus, mesmo quando elas foram confrontadas com incentivos poderosos para serem qualquer coisa, menos serem fiéis. E ela revela também, e com destaque, a pecaminosidade e seus tristes resultados. E não se esquiva de mostrar as fraquezas e decadência. E é no livro do profeta Daniel que encontramos alguns exemplos mais intensos dessa fidelidade. Ao lermos essas narrativas, corremos o risco de supervalorizarmos as atitudes desses jovens, mas temos que ter em mente que o verdadeiro herói dessas histórias é Deus. Digo isso porque estamos tão acostumados desde crianças com histórias que enfatizam a fidelidade de Daniel e seus amigos, que corremos o risco de esquecer de exaltar a fidelidade daquele que os guiou e sustentou a fim de enfrentarem o poder e a sedução do Império Babilônico. Esses jovens sabiam em quem criam e confiavam nele. O livro de Daniel inicia com um ar sombrio de derrota. A nação tinha se rendido a Nabucodonosor, os utensílios do templo tinham sido levados para Sinar. E o que era Sinar? Sinar era um indício nefasto, pois fazia alusão a um projeto de rebeldia aberta contra Deus. Sinar nos faz lembrar da Torre de Babel. Os construtores da torre haviam fracassado, mas agora parecia que Nabucodonosor e seus deuses haviam derrotado o Deus da aliança de Israel. Entretanto, as frases iniciais do livro de Daniel deixam bem claro que o que estava acontecendo com Israel foi porque o Senhor entregou a Israel nas mãos de Joaquim, rei de Judá. Isso era cumprimento de uma advertência feita por Deus que se o seu povo se esquecesse e quebrasse a aliança, ele os enviaria como cativos para uma terra estrangeira. Portanto, Daniel sabia que por trás e além do poder militar de Babilônia, o Deus do céu estava no comando da história. Nós que enfrentamos os desafios deste século, precisamos da mesma forma que Daniel e seus amigos retomar a percepção de Deus tão vividamente refletida no livro do profeta Daniel. Pois o Senhor, a quem servimos, Ele não apenas dirige as forças da história por sua soberania, mas também intervém misericordiosamente na vida de seu povo, para conceder ao povo auxílio em tempo de necessidade. Todos os que foram levados cativos à Babilônia foram pressionados a se enquadrarem em alguns aspectos da cultura babilônica. Daniel e seus amigos foram selecionados para receber treinamento especial para servir ao rei. Esse era um costume que significava transferência de lealdade ao rei e seus deuses. Esse era um processo que pretendia efetuar algum tipo de conversão e doutrinação que resultasse em uma mudança de visão de mundo. Nesse processo era incluso a mudança de nomes, pois na cultura da época o nome simbolizava uma mudança de propriedade e uma mudança de destino. Fazendo assim, os babilônios pretendiam exercer autoridade sobre eles e forçá-los a assimilar os valores e a cultura babilônica. Daniel, Misael, Hananias e Azarias eram nomes que apontavam para o Deus de Israel. Os nomes foram mudados para Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego, em honra às divindades estrangeiras.
A comida também foi determinada. E comer a comida do rei significava total lealdade ao rei e refletia a dependência dele. E como a comida era geralmente oferecida aos deuses do império, comer tinha um profundo sentido religioso. Ou seja, participando do alimento significava aceitar o sistema de adoração do rei e participar dele. E não seria uma decisão fácil para Daniel e seus amigos. Eles se encontravam em uma situação desafiadora. E para que eles permanecessem fiéis a Deus e sobrevivessem ao poder opressor, era necessário nada menos que um milagre. E para complicar mais a situação, Daniel e seus amigos receberam uma oportunidade de promoção e a chance de desfrutar dos benefícios e prosperidade do sistema. Eles poderiam deixar de ser cativos hebreus e se tornarem oficiais reais se tão somente transigissem em seus princípios para trilhar para o caminho fácil para a glória. É muito interessante que em Daniel, capítulo 1, versos 7 a 12, vemos dois fatores em ação: o livre arbítrio de Daniel e a intervenção divina. Ao lermos esses relatos, percebemos que os 4 cativos hebreus não se opuseram aos nomes babilônicos que lhe foram dados. Mas em relação à comida e ao vinho da mesa do rei, eles podiam sim decidir consumi-lo ou não. Nisso, eles tinham a livre escolha e isso foi muito importante naquele momento. Parece fácil para nós hoje, ao lermos o relato do que ocorreu. Mas pensem bem, se um oficial podia alterar os nomes, ele também podia alterar o cardápio. E por qual ou quais motivos eles não quiseram comer da mesa do rei? Há 2 razões prováveis pelas quais os 4 não quiseram comer da mesa do rei. Primeiramente, as refeições da mesa do rei poderiam conter carnes imundas. E Daniel e seus amigos, ele conhecia muito bem a Torá, os escritos antigos. E lá em Levítico capítulo 11, mostrava claramente a distinção entre carnes imundas e carnes limpas. E em segundo lugar, a comida era oferecida primeiramente à imagem do deus babilônico e depois enviada ao rei para seu consumo. Daniel não tenta dar desculpas evasivas como isso faz mal à minha saúde, eu não gosto disso. Ele deixou bem claro que seu pedido tinha uma motivação religiosa, ou seja, a comida do palácio contaminaria ele e seus amigos. Tal atitude demandava muita coragem. No diálogo com o oficial, Daniel parecia entender a difícil posição dele. Por isso, propôs um teste. 10 dias para demonstrar os benefícios da dieta alternativa e assim acabar com os medos do oficial. Daniel tinha certeza de que o resultado seria positivo e em tão pouco tempo, e por causa da sua absoluta confiança em Deus. Outra coisa que devemos ter em mente é que uma dieta à base de vegetais e água aponta para a comida que Deus havia concedido à humanidade na criação. E esse foi um dos fatos que também influenciou Daniel na escolha. Na escolha de jovens para o serviço do rei, era exigido que não tivessem nenhum defeito e que fossem de boa aparência. E curiosamente, os sacrifícios que eram realizados no santuário, as pessoas que ministravam nele deviam ser sem defeitos. Podemos fazer 2 paralelos aqui. O rei parecia se comparar ao Deus de Israel ao exigir que os jovens fossem sem defeitos e de boa aparência. Por outro lado, essas qualificações exigidas pelo rei podem sugerir que Daniel e seus amigos teriam sido sacrifícios vivos para o Senhor ao enfrentarem os desafios do Império Babilônico. Ao lermos Gálatas 2, 9 e 20, Mateus 16, 24 e 26 e 2 Coríntios 4, 17, vemos como podemos permanecer fiéis em meio às tentações que enfrentamos. Esses versos nos mostram que, se quisermos ser vitoriosos, precisamos negar a nós mesmos e perseverar na fé. Deus honrou a lealdade dos 4 cativos hebreus e, ao final do prazo pedido por Daniel, eles pareciam mais saudáveis e mais nutridos que os outros que comeram da comida do rei. Deus concedeu a eles conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. E somente a Daniel o Senhor deu inteligência de todas as visões e sonhos. Esses dons acompanharam Daniel em todo o seu ministério.
Se perseverarmos na fé como Daniel e seus amigos, Deus nos dará sabedoria ao enfrentarmos os desafios da vida. Veremos que é possível permanecer incontaminados dos elementos corruptores da nossa sociedade. Vemos também que não precisamos nos isolar da sociedade e da vida cultural para servir a Deus. Não importa onde vivamos, enfrentamos o desafio de permanecer fiéis ao que acreditamos em meio às influências culturais e sociais contrárias a essa crença. Agora, qual foi o segredo para o sucesso dos 4 jovens? Nabucodonosor pode ter pensado que esse sucesso estivesse relacionado com a dieta do palácio e ao programa de treinamento ao qual eles haviam sido submetidos. No entanto, Daniel e seus amigos sabiam que seu desempenho superior não foi devido ao sistema babilônico. Tudo tinha vindo de Deus. O segredo foi a sabedoria concedida por Deus e a obediência deles ao Senhor. Não devemos temer o poder opressor da mídia, dos governos e de outras instituições que ameaçam destruir nossa identidade como filhos de Deus. Quando colocamos nossa confiança em Deus e o obedecemos, podemos ter a certeza de que Ele pode nos sustentar em momentos difíceis e nos preservar contra todas as adversidades. O segredo é fazermos escolhas certas quando confrontados com desafios à nossa fé. Nessa lição, aprendemos algumas coisas interessantes sobre Deus para a nossa caminhada cristã. Ele está no controle da história. Ele concede sabedoria para que possamos nos orientar no ambiente hostil de nossa cultura e sociedade. Ele honra os que confiam nele mediante a convicção interior e o estilo de vida. O capítulo 1 de Daniel termina no verso 21 que diz: Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. A menção ao rei Ciro ela é muito significativa, pois ela apresenta um vislumbre de esperança em meio a uma experiência de exílio. Ciro foi escolhido por Deus para libertar seu povo e permitir que ele voltasse para Jerusalém. Embora o capítulo comece com a derrota e o exílio, ele conclui com um vislumbre de esperança e uma volta ao lar. Este é o nosso Deus. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, Ele sempre abre uma janela de esperança para que vejamos a glória e a alegria que estão além do sofrimento e da dor. Termino a lição de hoje dizendo o seguinte: embora a vida possa ser marcada por circunstâncias difíceis e inexplicáveis, o Deus a quem servimos tem todas as coisas sob controle e pode transformar o mal em bem. Nossa visão de mundo, que consiste nas nossas ideias e convicções individuais, as quais caracterizam nossa percepção de Deus e da realidade em geral, é uma ferramenta muito importante para nos ajudar a direcionar nosso caminho na vida. Sendo assim, permitamos que as Escrituras Sagradas sejam a fonte e o fundamento da nossa cosmovisão, como foi para Daniel e seus amigos. Sabe, o meu desejo, o meu apelo para você é que você faça da Bíblia a sua única regra de fé. Daniel e seus amigos, eles foram fortalecidos, eles tiveram as bênçãos de Deus, porque eles eram pessoas que sabiam e conheciam a palavra de Deus. E o meu desejo é que você faça a mesma coisa. Então, tome tempo para estudar a palavra de Deus, para meditar na palavra dele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça de você uma bênção para outras pessoas. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.